Gravação iniciada. Primeiro-ministro, e antes disso, algum de vocês pode fazer a contagem do tempo? Cecília, talvez? Posso, claro. Beleza. Então, primeiro-ministro, quando se sente confortável, pode iniciar. Alô, vocês estão me ouvindo bem? Pode falar de novo, está um pouquinho baixo. Alô, vocês estão me ouvindo bem? Se não, eu posso colocar o microfone. Agora sim, melhorou. Tá bom. Tá bom. Beleza? Então, em 3, 2, 1. Bem, esta casa acredita que países extensos deveriam dividir as receitas decorrentes da extração de seus recursos naturais entre suas diferentes províncias, em posição a deixá-los concentrados nas regiões extrativistas. Primeiramente, algumas definições, uma problematização desse debate. O que são países extensos? Quais são suas tendências? Primeiramente, países que normalmente têm esses recursos naturais, normalmente tendem a ser concentradores de renda, ou seja, aqueles que detêm esses recursos naturais conseguem explorar essas atividades, que conseguem render bastante recursos a eles, e a partir disso eles acumulam economicamente esses recursos. E é frequente que países extensos enfrentem distorções, ou seja, como ele é muito grande, existem regiões que têm uma abundância de recursos e existem regiões que existem menor abundância. E essa concentração de renda, ela tem uma característica peculiar, que ela é inclusive regional. Ou seja, a gente não está falando simplesmente da acumulação de recursos econômicos, mas da acumulação de recursos políticos. Ou seja, esses grupos que adquirem influência econômica, quando tratados em instância regional, provincial, como trata esse debate, eles conseguem ter um maior poder de agência sobre a política local, o que dá a eles a capacidade de explorar com maior capacidade os recursos políticos e influenciar as decisões políticas da maneira ao seu melhor proveito. Isso já dá alguma direção de quais vão ser os nossos pontos dentro desse debate. O primeiro vai ser sobre fiscalização, o segundo vai ser sobre integração econômica possibilitada, e o terceiro vai ser sobre uma utilização adequada dentro desses países, de acordo com essa problematização sobre a desigualdade e a dificuldade de distribuição de recursos, dado que são países extensos. Primeiramente, começando falando sobre a questão da fiscalização, tá? A grande questão é que esses determinados países, normalmente, eles contam com uma elite ou um grupo de pessoas que detêm esses recursos, ou seja, por N razões, ou seja, divisão de terras, ou eles simplesmente foram conseguindo, a partir da herança, partilhar esses recursos com o tempo e adquirir e acumular esses bens. A grande questão é que eles vão acumulando renda, eles vão adquirindo lucro, eles vão produzindo, e a partir disso, essa elite, dentro desse determinado espaço, ela consegue ter poder, influência econômica para justamente interferir nas decisões. A grande questão é que essa elite, ela muitas vezes vai ter valores que perpassam questões como, por exemplo, simplesmente são valores normalmente associados ao lucro ou qualquer coisa do tipo. Então, a questão da exploração ambiental, o lucro ele sempre vai ser priorizado. Então, a grande questão é que dentro desses espaços provinciais, elas vão ter muito mais influência. E aqui a gente precisa de uma caracterização, uma diferenciação aqui. Quando as decisões sobre os impostos, a vinculação, ela está associada aos interesses de vários estados do país, a questão é que esses estados, ou seja, pessoas que estão representando cada estado, vão estar muito mais preocupados, vão estar muito mais vigilantes em relação aos problemas de distribuição de renda, a maneira com que é produzido, e vão estar interessados efetivamente que seja realizada uma fiscalização em relação à maneira que é produzido. Diferentemente de quando simplesmente a gente está falando, ou tomando essas decisões, essa fiscalização, esse olhar da política dentro desse ambiente em uma instância simplesmente provincial. Simplesmente as pessoas que estão representando politicamente as demais regiões não têm incentivo para se preocupar e ficar fiscalizando regiões que não estão associadas ou não estão rendendo benefício a elas. Em comparação, quando está acontecendo o contrário, elas têm esse incentivo, o que garante que é mais possível que dentro do nosso cenário a gente tenha uma exploração mais adequada desses recursos, mas, além disso, uma capacidade maior de integração econômica. Mas o grande ponto aqui, antes de eu chegar nesse segundo ponto, é que quando a gente tem a fiscalização, essa accountability, a gente dá mais visibilidade para todas essas discussões, ou seja, questões que possam prejudicar o meio ambiente e dentro de uma pauta federal vão existir deputados que vão ter essa pauta, por exemplo, tendem a gerar mais visibilidade na medida em que estão associadas ao interesse de todos os estados. Então, existe uma fiscalização da política dentro do nosso cenário, que é um mecanismo de interesse das demais províncias ou dos demais estados dentro desse determinado país. Ponto de informação, eu não sei quem é, porque eu não consigo ver. Por favor. Fabrício, por que é correto que uma zona focada em extrativismo vegetal pague os tributos de uma zona focada em extrativismo mineral? Diferentes áreas de países extensos têm diferentes áreas de extrativismo. O pagamento tem que ser diferente. Entendi, tudo bem. A grande questão é que, normalmente, esses determinados estados são profundamente desiguais, justamente por causa da sua extensão. Existem zonas que têm maior abundância de recursos e existem zonas que têm menor abundância de recursos. Portanto, é absolutamente correto que, se todos estão sobre um determinado espaço e existe uma desigualdade de recursos, ou seja, existe uma maior exploração e existe um maior ganho com determinados tipos de recursos, é completamente correto que a distribuição seja feita dessa forma. Porque, assim, aqueles que são menos desiguais, aqueles que têm menor abundância econômica, aqueles que são menos beneficiados, saem
pelo menos de maneira mais equitativa. E isso é benéfico e isso é justo, dado que todos estão sobre o mesmo território. Segundo ponto que eu venho falar aqui é sobre a capacidade de agência do Estado e o fomento à integração das atividades econômicas dentro desse determinado espaço. A grande questão aqui é que é completamente do interesse desses vários estados que eles tenham um desenvolvimento conjunto. E a grande questão é que quando o poder de decisão, o poder de influência, a atividade econômica e os seus ganhos estão sob somente um determinado estado, os demais estados, eles não estão fiscalizando, eles não estão monitorando essa atividade, mas além disso, as decisões político-econômicas, elas não passam por essa decisão. Afinal, é uma questão que concerne somente aquele estado. Então, quando a gente coloca a decisão sobre todos os estados, não somente de maneira provincial, o que a gente tem é uma maior capacidade do estado, do país como um todo tomar decisões pensando no interesse das várias regiões. E por que isso é importante e de que maneira isso pode funcionar? Vamos pensar, por exemplo, na utilização de bancos públicos para promover uma atividade integrada entre a região sul e a região norte, que podem ter características econômicas completamente diferentes. Isso é muito mais possível de ser feito quando a gente tem os estados todos tomando decisão e todos vigiando e fiscalizando a atividade econômica dentro daquela região, do que quando simplesmente a gente não tem essa atenção direcionada a isso. De modo que, dentro do nosso cenário, a gente tem uma capacidade maior de fomentar a atividade econômica a partir disso. Ou seja, quando os demais estados estão tomando essas decisões e estão focando sua atenção a questão da distribuição de recursos como um todo para todo o país, sendo, portanto, uma questão de interesse público, a tomada de decisão do Estado nesse sentido tende a ser feita de maneira mais equitativa para todos os estados. O que significa o seguinte, que simplesmente agora o estado tem tem mais formas de promover essa integração regional e os ganhos que podem prover disso. Eu estou falando aqui de um efeito spillover, ou seja, uma região pode ser mais focada em, sei lá, indústria e outra região pode ser focada mais em commodities. Agora, ao invés desse país simplesmente produzir commodities, que inicialmente são produtos que têm baixo valor agregado, que não agregam tanto assim na produção ou qualquer coisa do tipo, agora eles podem agregar valor à produção e sair ganhando com isso. Ou seja, sei lá, produzir cápsula de café. Utiliza café, mas também utiliza tecnologia que um outro determinado estado pode ter. Então, a grande questão aqui é que, independente da característica da desigualdade regional que a gente enfrenta, ou seja porque existe uma elite de commodities, ou seja porque existe uma elite industrial, a grande questão é que quando todos os estados estão tomando e pensando as decisões do estado de maneira conjunta, eles podem tomar decisões que gerem proveito a todos eles. E, finalmente, isso pode garantir a gente uma reutilização que seja realmente adequada para quem possa ter menos recursos. Ou seja por meio da distribuição dos tributos, efetivamente, seja por meio dos incentivos que a gente tem, tanto por meio da fiscalização, quanto pela decisão de política pública e incentivo econômico de política econômica. Por conta disso, muito orgulho em propor. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Líder da oposição, quando se sente confortável, o púlpito é seu. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Ok, acho que estão, né? Eu só abri o chat. Sim. Show. Eu peço para que vocês não spamem o chat, mas se spamarem também tá tudo bem, eu não vou ficar vendo, tá? Ok. Muito... 1, 2, meia e já. A gente precisa discutir nesse debate em que mundo é uma melhor utilização dessas janelas de oportunidades que esses países eles têm a partir do momento em que eles possuem esse tipo de recursos minerais e como que existe uma maior agregação dentro da perspectiva econômica. O que o governo tem que fazer nesse debate é defender que é necessário que haja essa redistribuição para uma mitigação dessa desigualdade regional, mas para que esse caso faça sentido mesmo, eles precisam de duas coisas. Primeiro, é preciso que eles me provem como é que esses recursos eles são suficientes e contínuos para a mudança dessa lógica local, e importa falar que a gente está falando aqui sobre uma dissipação de recursos. Então, por exemplo, se eu tenho R$100, eu dou para uma pessoa, isso pode mudar a realidade dela. Agora, se eu tenho R$100, eu dou para 100 pessoas diferentes, no final das contas, não necessariamente a gente vai estar tendo, por exemplo, a superação de um status de subdesenvolvimento ou de qualquer coisa do tipo. Isso pode, inclusive, ajudar muito mais apenas na mitigação, digamos assim, desse cenário, ou, por exemplo, na continuidade e nesse contentamento da situação de subdesenvolvimento dessas regiões, do que necessariamente trazer algum tipo de mudança efetiva, como parece o governo tentar propor aqui. A gente está falando sobre ciclos econômicos, esses ciclos econômicos eles são importantes, mas não necessariamente é algo que consegue dar um sustentáculo para todo o país como um todo. Mas, além disso, essa caracterização deles depende da premissa de que essa exploração já ocorreria dentro de regiões previamente privilegiadas, o que não necessariamente é a norma em todos os casos. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, com a extração de pré-sal, de fato é o que acontece. O Rio de Janeiro já tem bastante privilégio em relação às outras regiões do país. Mas, por exemplo, a exploração de ouro que a gente tem no Amapá, a exploração de xisto betuminoso que a gente tem no norte do Canadá, são em regiões que naturalmente, não necessariamente, têm essa perspectiva de as elites, elas reverterem algum tipo de lógica para essas populações
locais ou qualquer coisa do tipo, e no final das contas a gente tem dentro do status quo muito mais um cenário de escoamento de renda dessas regiões que já são previamente pobres do que uma mudança real dentro desse tipo de perspectiva. Então, se essa é a meta, eles precisam melhorar muito esse cenário para conseguirem ter algum tipo de impacto dentro desse debate. E já que na oposição, a gente quer criar um cenário mais propício para o desenvolvimento desses países como todos. Primeiro de tudo, os países que mais importam dentro desse debate são os países de subdesenvolvimento, que existe uma carência maior para que, enfim, a gente tenha que as pessoas adquiram uma qualidade de vida mínima como um todo. E no final das contas, o que esses países subdesenvolvidos como um todo, ou até mesmo países como a China, etc. e tal, eles precisam de uma colocação internacional para que isso aconteça. Por quê? Muitas vezes esses países eles já não possuem, por exemplo, uma grande estabilidade ou confiabilidade política como um todo, assim como eles sofrem de maior instabilidade do ponto de vista econômico, porque boa parte deles não vivenciou, por exemplo, completamente um processo de industrialização ou a substituição de uma sua matriz econômica principal para um âmbito mais industrializado. Ou seja, os produtos que esses países comercializam, muitas vezes eles dependem de uma cotação no mercado internacional como um todo. Então, esse tipo de flutuabilidade, ela acaba, digamos assim, tornando eles menos fortes dentro dessa perspectiva de barganha em muitas dessas negociações, sobretudo quando a gente está falando sobre países como o Brasil ou coisas do tipo. No nosso mundo, há a possibilidade da criação de um hiperdesenvolvimento em uma área específica. E por que isso importa? Para a criação de um polo que garanta a autoexploração nacional desses tipos de recursos como um todo. Vamos lá. Esses tipos de atividade econômica, de exploração, de extração e tudo mais, elas exigem um know-how que seja aprofundado. O que exige, por exemplo, que a gente tenha, por exemplo, uma infraestrutura de transporte para tal, ou seja, a construção de portos que sejam bons ou coisas do tipo, ou uma formação de mão de obra que seja qualificada, ou seja, de nada adianta a gente ter uma grande exploração de petróleo no Rio de Janeiro e, no final das contas, tenha poucos engenheiros ou tem uma grade de engenheiros insuficiente para conseguir suprir todo o avanço tecnológico para que a gente consiga, ao máximo, explorar aquele tipo de recurso sem maior desperdício. A gente está falando sobre, por exemplo, uma perspectiva delicada, de que a gente tem que, por exemplo, tirar o petróleo debaixo de uma camada de gás natural que é, por exemplo, muito explosiva. Então, o que acontece dentro do cenário do governo, que é o status quo, por exemplo, aqui dentro do Brasil, é que para que esse tipo de exploração ela seja possível, a gente acaba dependendo muito mais de um cenário de investimento internacional. Ou seja, a gente precisa, por exemplo, da atuação de petroleiras internacionais aqui dentro do nosso país para que haja, por exemplo, algum tipo de aproveitamento desses recursos. Isso deixa os países em uma condição de vulnerabilidade prévia muito maior, porque agora eles não conseguem, eles têm os próprios recursos naturais, mas não necessariamente eles têm as ferramentas ou coisas do tipo para conseguirem, de fato, produzir esse tipo de extração de uma maneira autônoma. E isso gera um problema ainda pior, que a gente pega esse tipo de matriz econômica ou coisas do tipo, e que esse processo de refinamento, ou seja, desse processo mais delicado, que existe know-how, acaba sendo muitas vezes uma negociação extremamente cara, porque existe muito valor agregado dentro desse know-how que eu estou falando para vocês, e exporta, por exemplo, esse tipo de dinheiro, esse tipo de riqueza para empresas multinacionais como um todo, que acabam estando envolvidas dentro desse processo. Então, a Petrobras, por exemplo, ela não necessariamente é suficiente para explorar aqui, porque dentro do polo do Rio de Janeiro, não necessariamente a gente tem tanto desenvolvimento assim, e assim sucessivamente. Então, o que acontece dentro do cenário do governo é esse tipo de migração de renda que deve ficar presa dentro desses países, exatamente para que a gente consiga, como eu vou falar na frente do meu discurso, gerar algum nível de desenvolvimento nacional a partir dessa janela de oportunidades que a gente cria, mas no final das contas a gente ainda acredita que é ilegítimo esse tipo de transferência, porque isso só favorece as pessoas que já estão no topo dessa cadeia. Mas mais do que isso, a gente precisa criar uma janela de possibilidades como um todo. A gente precisa, como eu falei para vocês, fixar uma colocação internacional desses países, porque isso acaba abrindo uma janela de negociação para outras questões como um todo. Então, se o Brasil, por exemplo, se torna um player importante dentro dessa negociação petrolífera, no máximo que ele consegue ser, a gente consegue também abrir, por exemplo, uma perspectiva para uma negociação de outras matrizes que a gente tem aqui dentro do Brasil, como as commodities e assim sucessivamente, que são regiões que, no final das contas, são atividades que, no final das contas, são desenvolvidas em outras regiões e que são tributadas como um todo em relação a essas próprias regiões. Então, esse tipo de dissipação de oportunidades, esse tipo de dissipação, ela acontece a partir do momento em que a gente tem essa maior colocação internacional. O que a gente acredita que vai acontecer dentro do lado do governo é que não necessariamente a gente vai ter esse tipo de desenvolvimento e apenas a sustentabilidade de um cenário em que as pessoas, ok, elas até podem sobreviver ou ter algum tipo de manutenção do status quo, mas que no final das contas vai garantir a continuidade desse estado de vulnerabilidade internacional. Antes de continuar, segundo o governo Tempoy? Primeiro governo? Porque simplesmente eu ter mais poder de barganha internacional em relação a commodities vai me dar poder de barganha em relação a outros tipos de produtos. E além disso, commodities não são perfeitamente substituíveis em relação ao resto do mundo e ao comércio internacional. Tá,
eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre como que, no final das contas, a gente precisa ter esse acúmulo de dinheiro para que os países eles consigam, por exemplo, investir em outras questões, como, por exemplo, a industrialização ou coisas do tipo. Então, por exemplo, o ciclo do café ele foi importante para que a gente tivesse em algum nível uma possibilidade, por exemplo, de industrialização em São Paulo. Mas, no final das contas, ainda existe essa necessidade de uma renda a priori para que esses países eles consigam, primeiro, melhorar a qualidade de vida geral da população e que, no final das contas, dentro do seu cenário, a gente ainda tem apenas uma continuidade, digamos assim, dessa perspectiva de desenvolvimento, hoje não tanto acumulação de renda internacional. A gente já tem muitos incentivos para que os países eles venham e investam aqui no Brasil de uma forma, digamos assim, que seja equilibrada, digamos assim, e sem necessariamente exigir tudo do Brasil, porque ele não tem nenhum tipo de estrutura a priori, o que vai ser possível dentro do nosso cenário nessas regiões especificamente, mas que no futuro, a partir do momento que a gente cria essa janela de oportunidades, acaba se espalhando por outras regiões e que no final das contas é importante para essa mudança e superação no estado de subdesenvolvimento. Mas, sobretudo, sobre esse caso da fiscalização que eles me falam, no final das contas, eles precisam me provar como que, na verdade, não ocorre uma desresponsabilização. Se todo mundo fiscaliza o mesmo bolo, ninguém, no final das contas, se sente responsável por aquele tipo de fiscalização. Quando a gente concentra isso, no final das contas, pode acontecer assim, de uma forma mais organizada. Muito orgulho, Leopoldo. Obrigada, Júlia. Adjunto do governo, quanto se sente confortável, pode iniciar. Beleza. Vocês me escutam, pessoal? Obrigado, Isabela. Já começa, um minuto só. Vou arrumar minhas folhas aqui. Tá. 5, 4, 3, 2, 1. Olá a todos. Queria inicialmente parabenizar a todos pelo excelente debate. A gente vai mostrar porque o caso do primeiro não é suficiente para vencer não só a primeira oposição, mas também trazer um caso extremamente importante direcionado do governo para o principal cerne desse debate. A gente acredita que esses países bastante extensos, eles naturalmente têm algumas dificuldades de integração. Isso já foi trazido pelo Fabris. Isso quer dizer que a presença do Estado em alguns lugares é feita de forma desproporcional. Alguns lugares percebem essa presença de forma maior, porque conseguem ter maiores retribuições, e outros muitas vezes sentem, não só se sentem de fora, mas também têm uma dificuldade muito grande de ter investimento direto. O que isso gera necessariamente são dois pontos principais, tanto a dificuldade de integração econômica, mas também o ponto de repasse proporcional, ou seja, o ponto das pessoas perceberem o valor daquela instituição e perceberem que aquele extrativismo está fazendo bem para o seu país. Isso é um ponto extremamente importante e que somente a gente vai provar aqui. O Fabris nos mostra como que o ponto de fiscalização, que não é sobre mandar um monte de carro para um lugar e as pessoas ficarem com a prancheta fiscalizando dessa maneira, mas o simples fato da gente ter mais governadores, mais assembleias, mais secretarias do meio ambiente, se beneficiando desse extrativismo naturalmente, porque a gente está adicionando elos incorrentes, vai fazer com que as pessoas tenham pelo menos mais possibilidades de variedade. Variedade de opiniões, entre elas, naturalmente, uma visão mais ambientalista ou até mesmo uma visão mais desenvolvimentista. A lógica é que por meio desse inevitável diálogo, que é muito pouco provável de acontecer no cenário da oposição, a gente consegue gerar uma solução melhor para aquele país e até mesmo para o desenvolvimento do extrativismo como algo importante na questão ambiental. O ponto de fiscalização que a gente mostra aqui é que naturalmente gera pelo menos uma exploração mais adequada, seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista mais eficiente, porque esses grandes polos que a Júlia tanto defende, muitas vezes são relacionados a elites. E eu não estou falando aqui, existe o caso de estatais, evidentemente, mas essas grandes elites, principalmente na Rússia, acontece com uma certa frequência, são originadas lá atrás de grandes monopólios, por exemplo, a gente pode pensar na Big Oil e tal. São simplesmente famílias que naturalmente conseguem ter um poder de influência muito grande, isso gera um poder político muito grande, que eles conseguem ter um caminho bastante livre de extrativismo. Quando esse dinheiro é reinvestido nessa região, agora sendo comparativo diretamente, eles conseguem naturalmente, de fato, crescer e gerar essa criação de um polo. Mas por que esse polo não vai ser tão grande assim para conseguir ajudar esse país dessa forma que a Júlia traz? Primeiro, naturalmente, eles são limitados aos recursos que eles estão explorando. Então, sempre tem uma limitação desse novo polo, ele não consegue simplesmente crescer absurdamente, a não ser que ele faça isso em um tempo muito recluso, um tempo muito pequeno, isso gera danos ambientais muito grandes. Mas ainda assim, é muito difícil desse dinheiro sair dessa província, porque grande parte dos consumidores desse material mais extrativista não necessariamente está internamente nesse país. Muitas vezes esse dinheiro vai para fora e tal. A lógica aqui é que o nosso cenário, quando a gente gera redistribuição de renda, pelo menos, mesmo que a gente desacelere a criação de um polo, esse polo muitas vezes não necessariamente gera melhor distribuição de renda para esse país. Esse polo ele gera, de fato, algumas pessoas que ficam mais ricas, talvez gere até algum tipo de protagonismo internacional, já vou bater nesse ponto para esse país, porque agora ele exporta mais, mas ainda assim,
O que o nosso caso mostra é que essa distribuição de renda ela deve ser mais importante, justamente porque a gente precisa de mais integração econômica entre os países. Esses países eles são multifacetados no que diz respeito à exploração. Eles têm alguns que exploram minérios, outros que exploram indústrias, outros exploram água, e alguns têm uma dificuldade muito grande de conseguir explorar alguma coisa. A partir do momento em que existem estados que, por conseguir explorar seu solo da melhor forma, eles têm mais dinheiro, que significa mais hospital, mais ambulância, uma presença maior do estado, eles conseguem perceber esse repasse de forma mais sólida, esses estados eles começam a despontar. E é ótimo para as pessoas que moram lá. Mas o grande ponto aqui é que esse ponto de desigualdade ele é extremamente importante, justamente porque ele tem dois danos principais. O primeiro, naturalmente, é a desigualdade. Existem locais que têm uma dificuldade muito grande em extrativismo e que, naturalmente, no nosso cenário, quando a gente tem um repasse maior, eles conseguem ter um ganho. E a Júlia até fala assim, mas esse ganho é dissipado. Não é como se R$ 100 fosse R$ 100 para todo mundo. Mas o grande ponto é que, mesmo sendo R$ 10, é maior do que zero. É algum ganho para aquele estado, algum ganho para aquela cidade, algum ganho para aquela província, que já tem um impacto suficiente, principalmente para aquelas que são mais pobres, né, proporcionalmente, o mais pobre quando ganha um pouco, significa muito mais do que o mais rico, já conseguir articular questões de políticas públicas muito importantes. Essa métrica aqui não é somente sobre justiça, mas simplesmente sobre conseguir mitigar a desigualdade social, que é extremamente grande pela caracterização que o Fábio já fez, principalmente nesses países. Vou conceder o ponto para a Júlia, porque eu estou engajando diretamente. Vai lá. Para um país subdesenvolvido ter competitividade internacional, ele precisa de um diferencial comparativo. Como que isso se desenvolve dentro do seu cenário, em que a receita ela gasta sem retorno e o nosso é gasta com investimento? O nosso diferencial competitivo ele pode continuar sendo desenvolvido. A gente traz duas respostas para isso. O primeiro é a integração econômica. A partir do momento em que a gente tem mais investimento em áreas diversas, o que isso faz é que essa integração econômica, essa troca de produtos também, e esse desenvolvimento de outras indústrias que pode vir justamente desse imposto pago, por exemplo, porque agora as províncias elas têm mais capacidade de investimento e com isso elas conseguem fomentar outras indústrias para, inclusive, diversificar sua capacidade de extrativismo, diversificar sua capacidade de desenvolvimento nacional. Isso, naturalmente, faz com que o país seja um país mais diverso. Naturalmente, o que isso faz também é fazer com que esse país tenha mais alternativas para o desenvolvimento, fazer com que esse país, por meio da integração, consiga construir soluções mais complexas. Para além disso, a gente acredita que o cenário de vocês, de barganha internacional, é bastante forçado nos impactos. Não é como se a gente conseguisse, por exemplo, ter algum tipo de protagonismo internacional na medida que vocês tentam provar, justamente porque as commodities elas são altamente substituíveis, como o Fábio já trouxe no ponto de informação. É muito difícil da gente conseguir simplesmente conseguir esse protagonismo todo, justamente porque extrativismo, dessa forma que é tratada na moção, pode ser feito por diversos países, a não ser que a gente esteja falando de algum gás super específico, de algum tipo de minério ultra específico, simplesmente é uma concorrência por preço, e mesmo que a gente consiga ganhar em preço, não necessariamente significa o melhor desenvolvimento do país, quando a gente pode estar negligenciando áreas, ou pode estar negligenciando desenvolvimento, até mesmo pessoal de algumas regiões. Nosso ponto responde a isso. Vou conceder o ponto para segunda posição, Cadelinhas do Levi. Rafa, por que o único ponto de vocês, que é a discrepância regional, ele se sustenta em países desenvolvidos que não o Brasil, como Rússia e China, que não necessariamente vivem com essa discrepância regional? Não, antes de mais nada, nosso único ponto não é esse, vocês podem tentar espantalhar à vontade, uma pena que a gente está com uma mesa muito qualificada aqui que vai perceber que não é isso, então fica bastante difícil tentando provar dessa forma. Segundo ponto, eu não entendi esse ponto no que diz respeito que isso nos prova no Brasil e China e Rússia, porque justamente o contrário, com exceção da Rússia, que tem literalmente um partido comunista dominante que de fato se faz presente em todos os estados, o Brasil é um país suficientemente diverso para que a gente tenha regiões ultra desenvolvidas, justamente por políticas como essa, por exemplo, e outras que estão naturalmente negligenciadas. O impacto aqui é muitas vezes uma negação até mesmo do valor do Estado nessas regiões, eles não percebem essa presença, eles não valorizam, não se sentem parte, justamente porque eles não percebem o retorno. Percebam como o solo, naturalmente sendo de todos e fazendo parte da mesma nação, os ganhos devem ser distribuídos de maneira tal para que todos consigam usufruir, porque não é porque eu nasci em determinada província, não é porque eu nasci em determinada região que eu devo ter uma resposta, né, um tratamento diferente, e isso vai prejudicar minha qualidade de vida. Esses países, essas pessoas que elas moram nas províncias, elas conseguem ter um desenvolvimento maior, conseguem, de fato, essas empresas, no máximo, ter um desenvolvimento maior, mas ainda assim a gente está deixando de lado o desenvolvimento de outras áreas que são as que mais precisam do Estado, mais precisam de algum tipo de desenvolvimento e de impostos, por exemplo. Muito orgulho. Obrigada, Rafael. Adiante da oposição, quando se sentir confortável, pode iniciar. Gente, então me escuta? Sim, sim. Certo, deixa eu pegar da minha equipe.
pior no chat, como sempre. Começar em 3, 2, 1. Mesa perceba que boa parte do caso do governo se baseia no impacto que eles dependem é de ter uma melhor qualidade de vida para as regiões que são menos favorecidas. Não só eles falham em enfrentar o pressuposto básico apontado pela JU em dois casos principais, não só de como essa disseminação de dinheiro, essa dispersão de dinheiro, muitas vezes não consegue ser suficiente para resolver os problemas críticos que aquelas regiões têm. Então, se o governo quer colocar no melhor caso deles, que é onde eles vão ter que investir esse dinheiro de alguma forma para ter alguma efetividade, nas regiões que são mais ferradas, eles vão necessitar de um determinado plano a longo prazo que tem uma quantidade suficiente de dinheiro para ser suficiente para corrigir toda aquela diferença que ocorreu historicamente. Então, a reputação dele de pobre precisa de menos dinheiro para fazer a diferença não faz sentido. Na verdade, eles precisam de mais dinheiro para compensar toda aquela diferença histórica que existe com todo o resto do país. Mas, segundo ponto, é que eles nunca enfrentam a lógica principal, que é a partir do momento que a gente não tem um desenvolvimento dessas regiões e do know-how, a comparativa não é que agora a gente faz simplesmente só menos dinheiro, mas sim que esse dinheiro, que essa exploração, muitas vezes capital acaba fugindo para outras empresas que, por exemplo, de fora, que são mais capacitadas para enfrentar isso, porque aquele Estado se vê na necessidade de vender aquilo de alguma forma, a vender aquele lote de alguma forma, ou conceder o direito de exploração, já que ele, per si, não consegue ter uma exploração competitiva o suficiente. A exemplo do próprio Brasil, que Mesa é no cenário do governo, onde existe essa lógica de você dispersar os royalties para o resto do país e não de concentrar nas regiões produtivas como um todo, e ainda assim nós vemos essa desigualdade imensa, por exemplo, entre Norte e Sul, e justamente esse efeito de empresas indo para cá explorar o nosso petróleo, levando esses lucros para ela como um todo. Nós temos que, fundamentalmente, para o governo ter qualquer lógica de conseguir ter o capital suficiente para corrigir essa diferença, eles precisam ainda conseguir garantir um lucro maior, ou principalmente um lucro minimamente decente. E isso só existe no nosso caso. Basicamente, a lógica que a gente coloca para vocês é como existe uma necessidade de diferenciar, e justamente por esses preços serem commodities em boa parte das vezes, eles são dependentes de preço. Uma coisa que o governo coloca como uma coisa negativa, para a gente, na verdade, é extremamente positivo, porque isso quer dizer que existe basicamente uma forte elasticidade na demanda. Quando eu consigo aumentar a minha produtividade, ou seja, eu consigo tirar mais barris de petróleo, por exemplo, por dia, ou qualquer coisa nesse sentido, e eu consigo tornar meu preço mais competitivo, isso quer dizer que eu consigo vender meu preço um pouco mais baixo, por exemplo, eu consigo vender muito mais barris de petróleo do que eu conseguiria normalmente, ou qualquer outra alteração de preço, qualquer outro produto que a gente vê normalmente. Isso quer dizer que diferenças de produtividade fazem uma grande diferença no lucro que você consegue por você estar competindo com outros produtos que são facilmente substituíveis. Se o Brasil perde, se você tem uma mínima perda por parte do governo na eficácia nesse quesito de conseguir essa exploração desse petróleo ou desse recurso como um todo, isso requer necessariamente, isso acaba necessariamente em uma perda relevante de receita, o que diminui ainda mais a capacidade do governo de conseguir corrigir essas desigualdades. No nosso mundo, quando nós temos essa renda basicamente se autoconcentrando nessas regiões, elas conseguem ter esse know-how que a gente colocou, o investimento em infraestrutura, e basicamente aumentam a sua produtividade, ou seja, o quanto elas conseguem produzir por trabalhador, por exemplo, ou um determinado dia, nós conseguimos alcançar mais esse patamar. Note que não é onde a oposição nesse debate para nossos impactos com o governo quis colocar, conseguir que o Brasil, por exemplo, vire um puta player que banca a OPEP e consegue superar ela em produção de petróleo, mas só pela lógica de elasticidade que eu dei, que ele consiga aumentar a produtividade dele e se tornar o mais competitivo possível, porque isso, per si, já gera retornos de lucros relevantes para a lógica desse Estado. Basicamente, o que eles tentam enfrentar, além disso, é colocar que existe uma lógica de integração econômica em vários estados conjuntos e uma fiscalização. Mas não tem mesmo como eles nunca explicam especificamente como essa fiscalização ocorreria ou qual seria uma forma tangível pela qual esses diálogos ocorrem. A resposta simples é porque, isso não ocorre no status quo, que é o cenário deles, pela lógica que a Ju colocou, quando vários estados estão, você bota a responsabilidade e por várias pessoas, basicamente tem um bem comum que deveria ser gerado por todos e ninguém cuida porque não depende especificamente de uma pessoa específica, mas segundo, porque essa lógica não existe. Um governador do Rio Grande do Norte, por exemplo, ele não está preocupado em fiscalizar o que o cara que está fazendo a produção na exploração no Rio efetivamente está fazendo com aquilo. Ele está preocupado com as suas próprias demandas do seu próprio estado, porque ele tem interesse eleitoreiros naquilo e não de ficar gastando seu tempo no que ocorreu nos estados. Isso realmente faz um mínimo sentido lógico e factual quando você olha a realidade. E basicamente boa parte dos casos do governo da lógica de integração econômica, ou que estados vão cooperar só porque agora tributos são distribuídos para todo mundo, falha um link lógico extremo, o que é necessário para boa parte dos impactos dele, não só de melhor exploração, que a gente nunca entende como ocorre, mas também de maior integração econômica, que a gente também não entende como ocorre. Mesmo que o segundo governo, propriamente, chegue aqui e prove efetivamente as lógicas que eles estão colocando, que você consegue a maior integração desse país, você diminui essa desigualdade de alguma forma, ou para você ter as lógicas ambientais, por que ainda assim o nosso caso se mostra mais relevante só na comparativa de impactos? Por que desenvolvimento econômico é melhor do que você garantir uma desigualdade?
você garantir uma igualdade econômica nesse sentido. Principalmente mesmo que pela própria lógica que colocou aí, por existir essa dependência desse Estado de conseguir se destacar nesse âmbito internacional, justamente por boa parte das depender de commodities, o que vale mais a pena para ele é justamente focar nessas lógicas. É por isso que China e Rússia, ao contrário do que a segunda oposição viajou em falar que coloca, existem fortes desigualdades e focam em regiões específicas. O oeste da China basicamente passa fome, enquanto o leste da China tem todas aquelas regiões economicamente ativas, mesmo sendo um país desenvolvido, vamos dizer assim. Da mesma forma, a Rússia foca nessas produções porque ela depende daquele petróleo e ela tira boa parte do seu lucro para propriamente conseguir vender aquilo para o mercado europeu, por exemplo, onde ela tira boa parte do lucro que ela consegue inventar em outros campos. Não só com esse desenvolvimento econômico, você tem benefícios próprios para aquelas regiões que não ocorreriam no cenário do governo com tanta intensidade, por exemplo, mais empregos e basicamente lógicas que eles tentam colocar como spillover, que na verdade ocorrem no nosso lado, porque se aquela região ela se desenvolve economicamente, também é mais provável que regiões ao redor dela tenham alguma certa forma de benefício econômico delas, ou seja, a lógica, por exemplo, que você tem no Rio de Janeiro, existem cidades satélites a ele, como sei lá, Cabo Frio, por exemplo, que existe uma lógica de turismo que se desenvolve por estar perto de uma região polo, uma região que está economicamente ativa, porque agora você tem pessoas lá que têm mais renda, têm capacidade de consumir e justamente de alimentar aquele mercado terciário de serviços, então você tem um desenvolvimento maior das regiões ainda ao nosso lado, mas ainda assim também note que a partir do momento que você tem esse desenvolvimento, é a única forma de você garantir renda para conseguir distribuir para programas de Estado de outras formas. Note mesmo que no nosso mundo você ainda tem programas de Estado distributivos de rendas como um todo, ou que ele tenta aplicar políticas como uma nação para desenvolver outras regiões. Então, sei lá, se você programa de assistência para o Nordeste em específico, a lógica é que a gente teve, por exemplo, que desviar o Rio São Francisco para garantir uma melhor qualidade de vida da população em questão de seca, só é possível de fazer quando o governo tem capital e renda o suficiente para financiar esses projetos, algo que ocorre muito mais do nosso lado, quando a gente garante essa diferencial competitiva maior no mercado internacional, consegue uma maior renda e tem maior capacidade de financiar diretamente esses projetos de infraestrutura, que aí sim tem uma real aplicação, tem uma real capacidade de mudar a vida das pessoas e tem uma maior probabilidade de irem nessas regiões justamente mais fracas que demandam mais atenção. Por nós ganharmos não só no classe de desenvolvimento econômico desse país, mas também no classe de igualdade como um todo, e realmente corrigir essa lógica que existe, por favor, vote em primeira oposição. Obrigada, Guilherme. Extensão do governo, quando estiver preparado, pode iniciar. Todos estão conseguindo me ouvir? Beleza. Vamos lá. Três, dois, um. O foco principal desse debate deve ser como a economia e como cada real vai ser melhor investido em cada cenário. Se é o nosso cenário que cada real tem um maior investimento e retorno, ou se é no cenário da oposição. Primeiramente, o meu primeiro argumento já vai de cara contra os argumentos da oposição, porque toda a estrutura argumentativa deles de polo se baseia em uma falácia argumentativa e não merece prosperar de forma nenhuma. Por quê? Primeiro, as localidades minerais que nós temos em países continentais geralmente são localidades remotas. Com exceção do estado abençoado de Deus, que é o Rio de Janeiro, com exceção dos governadores, está todo mundo preso, todas as outras jazinas minerais brasileiras estão normalmente no meio do nada. Isso vale para a Rússia, isso vale para a China. Jazinas minerais normalmente são em lugares de difícil acesso, como regiões mais montanhosas ou planaltos, que têm dificuldades de produção energética, que têm dificuldades de você conseguir construir estradas, onde construir uma estrada, onde construir uma fábrica, onde transportar pessoas, onde construir cidades, onde fazer quase qualquer atividade econômica é mais caro do que fazer em outras regiões. E isso é uma problemática muito grande. Além disso, além desse todo o custo de processamento que você tem no local, esses lugares têm uma dificuldade muito grande de transporte. É muito difícil de você transportar daquela região produtora para as regiões onde vai ser efetivamente utilizado. Todo o custo de transporte daquela matéria-prima se aumenta cada vez mais, porque todos os insumos têm que vir de outras regiões, porque lá é muito difícil de produzir, e aquele mineral tem que sair de lá já processado em diversos outros minerais para diversas outras localidades, longe dos polos produtivos. E isso leva a uma situação. Cada região geográfica de um país, cada província tem suas vantagens geográficas e sociais. E isso é uma lógica principal. Você não melhora o custo-benefício de uma produção ao bater a cabeça na parede e tentar produzir tudo no mesmo lugar e forçar que aquele lugar produza sua energia, produza os seus alimentos, produza o seu transporte, produza tudo de que ele necessita. Você necessita diversificar para produzir aonde tem o melhor custo-benefício. Isso sim é uma economia de escala positiva e que vai melhorar a economia de um país. Qual a lógica dessa argumentação? Que, olha, você vai melhorar a competitividade a
partir do ponto que quando eu vou lá para o meio do Cerrado brasileiro para fazer a mineração, eu não preciso construir uma termoelétrica lá, a região lá não precisa construir uma termoelétrica para produzir energia, porque você tem essa distribuição de royalties e outras regiões do país podem construir hidrelétricas, podem construir podem construir polos de energia solar como o Nordeste, você pode construir energia até nuclear, que de vez em quando é mais barata do que energia termoelétrica. Se você tenta concentrar tudo em uma região, todos os royalties daquela região, ela vai tentar se tornar autossuficiente, ela vai investir no que ela pode na sua região para melhorar a sua produtividade. O problema é que essa lógica faz com que ela invista em coisas que não são o melhor custo-benefício para isso. Ou seja, a hora que você diversifica essa renda pelo país, a hora que você pega essa renda que estava concentrada em uma única região, todos esses royalties, e distribui para diversas regiões, você possibilita não só que você tenha uma energia mais barata, porque você tem estados onde produzir essa energia é muito mais barata, como você consegue fazer estados que têm uma maior facilidade de construção de fábricas, um melhor terreno para construir fábricas, ou estão próximo de portos ou aeroportos que conseguem dispersar a matéria-prima de uma forma muito mais barata. Por exemplo, se eu vou tirar o petróleo do meio, sei lá, da Sibéria, na Sibéria, é muito mais fácil eu colocar um oleoduto e transportar aquele petróleo de lá para as fábricas em São Petersburgo, que estão próximos dos portos, porque daí elas conseguem fazer todos os outros derivados, que são dezenas de derivados do petróleo, irem para lugares diferentes, ao invés de eu ter que processar tudo na Sibéria, construir umas fábricas onde está tudo congelado e é super difícil de contratar gente por causa do clima, é super difícil de movimentar as coisas por causa do clima, é super difícil de, por causa da geografia, conseguir planejar esses espaços industriais e construir cidades, e tudo se torna muito mais caro do que se eu transportar todo esse óleo para São Petersburgo, usar as fábricas de lá e transportar todos esses outros derivados. Se eu produzisse tudo na Sibéria, além de ser tudo mais caro, na origem, eu ainda teria que transportar por vias ferroviárias, por vias rodoviárias, diversos resíduos sólidos, diversos resíduos líquidos, e fazer todo esse outro transporte para diversas regiões, quando eu podia concentrar tudo em São Petersburgo ou em outras regiões que têm uma melhor geografia e uma geografia tanto social quanto física, para conseguir um melhor custo-benefício. O que isso traz? Isso traz que você, além de diversificar a economia no país, que vai ser um pouco mais da minha segunda argumentação, você consegue ter mais competitividade internacional. A primeira oposição falha extremamente forte ao dizer que uma pessoa ou apenas uma região pode ter todas as capacidades produtivas e pode investir em tudo que mais necessita e ainda ser mais produtiva. Não, quando você investe tudo em uma região, sem considerar quais são as vantagens geográficas, quais são as vantagens sociais, quais são as vantagens educacionais, quais são as vantagens econômicas que aquela região teria para cada tipo de produção, você apenas faz um investimento burro. Então, cada real que você estava investindo naquela região seria melhor utilizado se você vangloriasse os prepotentes, ou seja, as virtudes que cada região tem e as vantagens. Assim, o nosso cenário prova uma simples coisa. Cada real advindo daquele recurso mineral, além de torná-lo mais competitivo no cenário internacional, faz com que cada real seja melhor investido na economia, tenha um retorno melhor, porque você potencializou as habilidades de cada região. Mas também tem um ponto da sustentabilidade econômica e a falácia dos custos operacionais. Olha, quando uma região ela tem, por exemplo, um polo petrolífero, ou ela é rica em minerais, é natural que todo o dinheiro que ela ganhe, ela queira investir naquilo ali. É uma naturalidade humana e até uma simples falácia econômica, mas que muitas pessoas caem, geralmente governos caem muito nisso, e até iniciativa privada, de começar a investir. Se você tem muito petróleo, você vai investir em indústria de petróleo, você vai colocar empresas de petróleo, você vai colocar oleoduto, você vai colocar gasoduto, você vai fazer com que toda a economia local se baseie naquela indústria ali. Beleza, você pode até construir mais. Além de eu ter provado que isso é mais caro do que se você diversificasse isso pelo país, essa região vai concentrar todos aqueles recursos naquela mesma, todos os recursos advindos daquele recurso mineral nessa mesma indústria. Qual o problema? Isso faz com que você dependa única e exclusivamente daquela região se tornar a mais rica do país, aquele polo se tornar o mais rico, mas ele está especializado em uma única indústria. A hora que acaba esse recurso mineral, a hora que o preço desse recurso mineral despenca no mercado internacional, você tem toda uma estrutura industrial falida, toda uma estrutura industrial que não consegue reverter renda para si mesmo e todo o resto do país sofre. Por quê? Porque outras atividades econômicas, como turismo, como indústria de comércio, como outros tipos industriários, eles dependem de mais tempo do que a indústria mineral para se desenvolver. A indústria mineral ela é muito mais fácil e muito mais rápida de ser desenvolvida. Você retira o mineral do solo, você já pode vender ele. Isso é muito mais rápido do que você ter que formar polos industriais, você tem que formar polos comerciais, polos tecnológicos e estruturar outros ramos industriais. O grande problema de investir todos os royalties naquilo ali é que só aquele governo daquelas províncias ali vão conseguir investir e eles vão investir justamente nessa indústria mineral, não deixando espaço para que outras indústrias se desenvolvam em outros ramos do país. Por quê?
Custo-benefício, custo de oportunidade. Você investiria o seu dinheiro como iniciativa privada naquele país, ou mesmo como o Estado, naquela atividade lá daquela província que está rendendo esse dinheiro, ou você investiria em outras atividades em outras províncias? Isso faz com que nós tenhamos uma concentração industriária em um único polo, em um único sistema de atividade, e mais do que isso, inibe o crescimento de outras atividades produtivas que poderiam sustentar aquela própria região, aquela própria província que está recebendo menos royalties, quando aqueles recursos minerais acabassem. Ou seja, tanto pelo ramo da eficiência desses polos e da distribuição econômica, quanto pelo ramo da sustentabilidade e o custo de oportunidade, faz com que seja muito melhor você diversificar essa produção, ter uma sustentabilidade melhor e uma segurança de que outras indústrias possam surgir com esses royalties advindos em outras regiões que investiram nas indústrias que são melhores para o seu potencial. Muito obrigado. Obrigada, Beninca. Guilherme, quando se sentir confortável, pode iniciar. Oi, gente, vocês me escutam? Espera aí, deixa eu arrumar o zoom aqui. Deu. Tá, eu vou começar. Deixa eu só pegar o cronômetro aqui. Eu vou começar em 3, 2, 1. Mesa. Países com grande extensão territorial, como a China, Brasil e Rússia, contam com uma grande diversidade de fauna e flora. Um exemplo disso é o Cerrado da região central do Brasil, que muda conforme vamos para os Pampas do Sul ou para uma Caatinga mais no Nordeste. O que eu preciso que vocês entendam é que o primeiro governo limita muito esse debate. Eu vou mostrar onde. Painel. Eu consigo dizer que algumas zonas específicas desses países focam em extrativismos específicos e acabam tendo uma discrepância territorial mínima lá dentro. Tipo o extrativismo animal do Shark na parte mais ao sul do Brasil, fronteiriça ao Uruguai, que é diferente do extrativismo vegetal na Amazônia. O que eu falo no ponto de informação é que, primeiro, o Fabrício e o Rafael limitam o debate a receitas recebidas, mas a moção claramente fala de tributos também, o pagamento também está incluído, eles jamais lidam com questões de legitimidade. Basicamente, a moção está falando para a gente de royalties e tributos, a receita no geral, tá entre aspas, não é para a gente achar bonita, é para a gente ler, literalmente. Então, na mesma intensidade que esses locais diferentes, eles vão receber royalties no cenário de vocês, eles também vão ter que pagar por alguma coisa que, pasmem, eles não estão fazendo, eles estão só tendo que pagar. Então, a relação de recebido e pago torna basicamente uma diferença nula no cenário de vocês. O segundo governo entende isso e parte para um cenário que não somente econômico, coisa que vocês ficam o debate inteiro lá dentro. Segundo, eles simplesmente limitam os aspectos territoriais de países extensos a uma leitura de discrepâncias sociais e econômicas, mas realmente não conseguem analisar o suficiente como isso vai ajudar alguma coisa, porque ainda que todos os países tenham uma tendência de discrepância territorial tão grande como eles falam pra gente, o extrativismo gera matéria-prima. Isso não dá tanto dinheiro para justificar um frame de que em uma cidade temos pobreza e escassez, enquanto do lado vão ter carros e uma infraestrutura e serviços públicos impecáveis. Querem um exemplo? O terminal da Petrobras em Rio Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul, que não garante um grande poder de capital ali porque simplesmente não dá dinheiro, garantias para essa claim. Primeiro, a moeda pode ser desvalorizada, como no caso do Brasil, a gente não regula o preço, mas sim quem vai importar de nós. Ou dois, zonas específicas desses países podem simplesmente não ter interesse central nas atividades extrativistas, como a Rússia, que foca muito mais no extrativismo mineral e não exporta tanto, ou a China, que literalmente tem quase nada de atividade extrativista no seu território específico, mas exerce em outros lugares, como na própria América Latina, porque é mais fácil. O que eu preciso falar é que o primeiro governo tem um caso natimorto porque eles estigmatizam todos os países extensos uma premissa de discrepância territorial, sem jamais analisar o porquê isso seria verdade, ainda que fosse, não analisam como isso realmente gera uma diferença no cenário deles. Primeiro, respostas rápidas ao primeiro governo. Engajando no cenário de países subdesenvolvidos ou desenvolvidos com discrepâncias territoriais, a moção fala em distribuição de receitas no geral, dando uma de Bernardo Rabelo no Open Coimbra. Em síntese, para fazer um debate competitivo, tu tem argumentos dos dois lados. O que você precisa para vencer esse debate é, primeiro, de uma métrica bem trabalhada de qual dos bons argumentos que aparecem devem prevalecer, e dois, assumir algum ônus no debate. Rafa, realmente é muito bom que a gente tenha uma mesa competente para perceber que, primeiro, tu espantalha todo o meu POI, e segundo, tu acha que o mundo de vocês vai ser maravilhoso sem nenhum ônus que vocês precisam lidar diretamente. O que isso significa? Significa que a gente está basicamente não só dando dinheiro através de royalties, mas também fazendo que eles pagarem tributos, como está literalmente escrito na moção. Vamos analisar a única premissa fraca que sustenta o primeiro governo. Discrepância regional. Ah, isso é a premissa que sustenta o caso de vocês, e não o único argumento como tu tentou espantalhar. Bora lá. Primeiro, eu não consigo entender como pegar um bolo de dinheiro que já não ajuda uma zona específica, porque não é tanto dinheiro quanto vocês imaginam, a sua distribuído vai ajudar todo mundo a ter uma vida melhor ou estruturar secretarias do meio ambiente. Vocês tentam fazer muito com pouco, indo ainda mais além. Essas zonas que, de acordo com vocês, precisam de auxílio e precisam de um pontapé que vai auxiliar o seu desenvolvimento inicial, mas como isso funciona quando a gente coloca a responsabilidade de tributo sobre esses mesmos locais? Novamente, a moção fala da distribuição de receita geral, tanto royalties como tributo, e eu estou tentando colocar isso desde o meu primeiro POI para o primeiro-ministro, mas ele infelizmente escolhe não engajar. Quando a gente realmente analisa a relação de gasto e recebimento, o cenário dessas discrepâncias simplesmente não muda absolutamente nada, porque num país extenso como o Brasil, com mais de 20 estados dividindo o lucro, que deveria ser para no máximo 1, 2 ou 3 cidades, eles também acabam dividindo a responsabilidade tributária dessas atividades que eles jamais exerceram. Ou seja, reformulando o meu POI, esperando o segundo governo responder o que o
primeiro governo preferiu não fazer. Eu simplesmente não vejo mudança nenhuma no cenário de vocês quando eu falo de países extremamente extensos, que a moção fala, que contam com diferenças econômicas que simplesmente não vão acabar recebendo uma porcentagem pífia dos royalties que vão sair pela mesma porta que entraram. O caso de vocês simplesmente foram 14 minutos que não mudam nada, ou pelo menos mudou muito pouco e não é o suficiente para a mesa depender para vocês. Segundo, legitimidade de recebimento e pagamento, que é o nosso caso, como a gente vence esse debate. Países extensos contam com diferenças extensas de extrativismo. Eu já falei isso no começo do meu discurso, e pasmem, o extrativismo é danoso para o meio ambiente. Vamos dividir aqui o extrativismo burro e extrativismo consciente. Uma extração de petróleo faz mal nos dois mundos, mas uma extração de petróleo burra e sem tecnologia preparada, ou uma tecnologia não desenvolvida causa vazamentos, danos à fauna marinha, coisas do tipo. Agora pensa aí, essas tecnologias são extremamente caras, tanto, sei lá, no extrativismo mineral, vegetal, animal e qualquer outro. Todas as tecnologias que envolvem extrativismo são caras. E quando a gente entrega menos dinheiro para eles se desenvolverem e melhorarem a tecnologia e mão de obra, a gente está correndo um risco cada vez maior de desastres naturais. Querem garantias que vá sustentar isso? Vamos supor que para melhoria, sei lá, do extrativismo vegetal, do extrativismo marinho, como eu falei para vocês, extrativismo de petróleo, a gente precisa de tanto dinheiro. E a gente acaba recebendo, cada atividade que a gente faça em royalties, subtraídos os tributos, a gente vai receber 1/3 do valor dessa melhoria de tecnologia e assim por diante. O que acontece quando a gente tem que distribuir todo esse dinheiro? Primeiro, a gente demora muito mais para melhorar essa tecnologia. O que acontece é que a gente está muito mais pendente a desastres naturais, como, sei lá, história de barragens, ou até mesmo vazamentos de petróleo, ou qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, é muito mais simples que isso aconteça no cenário do governo, porque eles estão basicamente proporcionando cada vez menos dinheiro para reforço e renovação dessas indústrias. Segundo, a gente está cada vez mais fazendo com que indústrias diferentes dessa tenham cada vez menos dinheiro, porque elas vão ter que pagar o que elas não fizeram. Perceba só, qual é que é a relação que uma indústria, sei lá, um extrativismo animal de charque no sul do país, como eu falei para vocês, ele tem com o extrativismo de petróleo, basicamente? Nenhum. Mas no cenário do governo ele precisa pagar por isso. Ele precisa deixar de pagar para a sua própria renovação, para conseguir um trabalho melhor, um trabalho menos danoso, um trabalho que fira menos leis ambientais, ou a Secretaria do Meio Ambiente, como o Rafa fala tanto no discurso dele, que acaba ferindo tanto, ele acaba fazendo com que ele precise gastar mais em algo que ele não tem nenhuma relação, basicamente. Ele vai precisar gastar 10, 20 vezes mais pagando algo do extrativismo marinho, do extrativismo mineral, do extrativismo de petróleo, quando o único foco dele para fazer algo mais saudável para o meio ambiente, que é o que o primeiro governo quer, acredito que o segundo governo também quer, algo mais sustentável e algo mais simples que retorne mais dinheiro, bastava ter um investimento direto para esse cenário, coisa que não tem no cenário do governo, porque basicamente eu estou forçando eles a não somente receberem, mas também pagarem por algo que eles jamais fizeram. Quais são os pontos desse discurso? Primeiro, legitimidade. O ponto do governo para vencer esse debate nesse ponto específico era me provar a legitimidade. Por que Zezinho precisa pagar para Joãozinho ou que ele jamais teve alguma relação absoluta? Ele nunca fez nada para precisar pagar aquilo, eu não estou nem chegando no ponto que ele não merece receber, porque o recebimento é nulo, mas a questão é o pagamento que deixa de ser investido para o que ele realmente gostaria e precisaria investir a longo prazo. Segundo ponto é que o governo jamais explica como necessariamente, quando eles chegam e explicam para mim a questão de discrepância regional e todos os danos específicos do cenário deles, eu não consigo entender como, contando com tão pouco dinheiro, como a primeira oposição já fala, como eu falo no meu ponto de informação, e como o segundo governo muitas vezes também assume para o lado não tão econômico, vai existir uma mudança tão fática e tão simples de chegar no lado deles da casa. Basicamente, o que vocês precisam entender é que, quando a gente está falando de extrativismo, a gente está falando de renovação e cada vez mais um possível menor dano para o meio ambiente. No cenário deles, eles não contam com isso, eles simplesmente passam de uma premissa de, não, a gente precisa resolver essa discrepância regional, entregando cada vez mais dinheiro para essas pessoas. Primeiro, o dinheiro que é entregue não é quase nada, porque é dividido em países extensos. Segundo, ainda que fosse grande, o tributo também seria grande, eu estaria tendo que pagar, então a relação é quase nula, basicamente. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Para encerrar o caso do governo, o IP, quando se sentir confortável, pode iniciar. Oi, galera, todo mundo me escuta direitinho? Sim, escutamos. A internet também está, então... Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Uma comparação rápida entre nós e o primeiro governo. No caso do primeiro governo, ele se sustenta todo sobre uma lógica de acúmulo de recursos econômicos e políticos, como uma lógica de influência de decisões, algum ganho em relações às desigualdades, justo por estar no mesmo território, mas qual é o caso que eles têm aqui? Todos os argumentos deles se baseiam nessa premissa, que inclusive a segunda oposição aponta, que é nessa ideia de desigualdade e tentar equiparar as regiões dentro de uma lógica econômica. Mas qual é a diferenciação que a gente tem aqui? O segundo governo ele não se pauta somente em ser justo, sobre o que é justo necessariamente fazer por lógicas de desigualdade, mas como que necessariamente a gente pode potencializar economicamente aquele país, principalmente a longo prazo, com custo de oportunidade, uma lógica de uma indústria sustentável a longo prazo daquela economia. Toda a lógica do primeiro governo se basear em uma justiça de distribuições, eles podem até tentar provar alguns ganhos, tentando
tendo alguns ganhos econômicos. Mas só o segundo governo necessariamente explica como, necessariamente funcionam as jazidas de minério, como... Maria, eu parei de te escutar. Não sei se o restante da mesa está ouvindo ainda. Parei de ouvir assim que fez 1 minuto. Deixa eu escutar também, não escuto mais nada. Acho que perdemos ela. O pior é que eu acho que ela nem tá ouvindo a gente falar com ela, então ela deve estar discursando pra caramba, coitada. Gente, eu parei aqui em 1 minuto que eu ouvi que eu caí. Isso, você parou em 1 minuto. Você quer que a gente desligue a câmera para ver se melhora? Eu aceito que a internet está bem estável aqui. Perdão, gente. Uma pergunta. Vocês podem me dizer onde que eu parei no meu discurso? Você estava falando ainda do primeiro governo, foi assim que teve 1 minuto. Tá, top. Sobre como funciona a exploração mineral. Tá. Vou reiniciar, então, em 5, 4, 3, 2, 1. Como que necessariamente a longo prazo tu gera essa sustentabilidade industrial com investimento de lucros distribuídos para investimento dessas regiões, que é mais necessário e eficiente? É somente o segundo governo que consegue necessariamente mostrar como, primeiro, realmente funciona esse debate, não somente na lógica de exploração, mas como tem essa distribuição de tributos e impostos, como inclusive a segunda oposição tentou cobrar da gente, mas a gente já tinha colocado dentro do debate, mas como que necessariamente a gente tem uma melhora dentro desse cenário econômico, enquanto que toda a lógica do primeiro governo se baseia numa lógica de justiça por desigualdade. Mas vamos lá, então, por causa da primeira oposição. A Júlia, ela pede para a gente responder se a gente realmente tem recursos suficientes para tentar fazer esse tipo de medida, mas vamos lá, Júlia. Se a gente pega o Brasil, por exemplo, ele é um dos países com maior potencial mineral do mundo. A gente produz mais ou menos umas 70 substâncias minerais. Ele tem mais de 3 mil minas dentro dessa região. Qual é a lógica aqui? Não é somente provar que a gente tem o suficiente para bancar geral, porque a gente tem, mas a lógica é que quando nós adotamos essa medida, nós precisamos, por exemplo, de construção de portos, indústrias que geram sustentabilidade dentro dessa lógica econômica a longo prazo. Cada região tem suas vantagens geográficas ou sociais, e cada região vai poder investir no que é mais eficiente a longo prazo para ela. Normalmente, esses grandes polos, eles atraem muito mais atenção de empresas estrangeiras quando a gente não tem esse tipo de distribuição. E que quando nós não temos essa lógica de divisão e incentivo nacional, esses lucros acabam ficando justamente com essas grandes empresas. Com a divisão de lucros, existiria um incentivo conjunto para a exploração nacional cada vez maior, com o lucro se revertendo mais para esses estados e população. A nossa lógica, até mesmo o que vocês tentam provar de que o lucro fica muito mais com as empresas, no nosso cenário, quando a gente tem essa divisão de lucro, de toda essa lógica industrial, a gente consegue reverter para estado e população de uma lógica muito mais sustentável. E quando vocês falam ali dos projetos de cooperação internacional, vocês não dão garantias que aconteceria. E a probabilidade é que a exploração internacional acabe se sobrepondo a esse interesse nacional. Isso que é a presença desses grandes polos sem distribuição e incentivo nacional conjunto à exploração, deixa a ingerência de apenas um estado muito mais vulnerável a um tipo de exploração predatória dessas grandes empresas estrangeiras. Só que quando a gente tem essa divisão, tu tem outros estados possuindo um interesse em investimento nessa lógica de produção e eficiência, no que é mais necessário dentro dessa região. É dentro só do nosso cenário que a gente consegue também mitigar um pouco dessa lógica de grandes empresas, que o lucro vai ficar puramente só com essas empresas. A gente consegue necessariamente mostrar, comparativamente, como que no nosso cenário a gente também tem uma melhora dentro dessa lógica de ter esses estados produzindo, ter um interesse nacional conjunto de investimento e de exploração dentro dessas regiões. Mas vamos lá, antes, pode falar, primeira oposição. É falho presumir que os royalties vão para as regiões necessárias para transporte e não dissipadas para todos os estados. No nosso mundo já existe interesse econômico nessas regiões e desenvolvimento em regiões próximas gerado pelo reinvestimento, o que mitiga fortemente o seu... Não necessariamente. O caso de vocês, ele se pauta todo basicamente numa lógica de que essas grandes empresas, mesmo que tu faça essa distribuição, essas grandes empresas estrangeiras, elas vão continuar lucrando e ter a maior parte. Vocês partem de uma premissa que a gente não consegue gerar esse tipo de distribuição e que a gente não consegue investir, como se fosse R$100 distribuído para 100 pessoas, não é quase nada. Mas não é sobre ser alguma coisa super grande ou algo que tem algum ganho gigantesco, mas é como que a longo prazo, a gente distribuindo R$100 para 100 pessoas, sei lá, há tantos meses, a gente gera uma lógica de lucro e sustentabilidade a longo prazo muito mais sustentável para essa lógica industrial do que no cenário de vocês, que vocês ficam com o status quo de empresas super bilionárias faturando, enquanto que essas outras regiões já historicamente, eu não vou nem usar o mesmo exemplo do primeiro governo de desigualdade social, mas de regiões historicamente que foram mais
prejudicadas economicamente por uma lógica de exploração mais concentrada, como, por exemplo, dentro do Sudeste e não no Nordeste. Então, existe essa lógica que é somente o nosso cenário que a gente consegue comprar e mitigar um pouco dessa lógica de ter uma distribuição um pouco mais igualitária, não somente por desigualdade, mas também por sustentabilidade de lucro de uma indústria a longo prazo dentro desses países. Então, vamos lá para a segunda posição. Gui, mesmo no caso todo o conjunto de distribuição de tributos, impostos, etc., o nosso caso mostra como que é economicamente melhor por uma lógica de menor custo de produção e etc., gerando um cenário economicamente mais viável. Sabe por que não ajuda tanto aquela zona específica que o Gui defende? Porque não é economicamente eficiente investir em outras atividades econômicas daquela região que já tem. Fincar fábricas petroquímicas na Sibéria, por exemplo, não é uma ideia decente, só gera custos muito maiores. A divisão de responsabilidade tributária por algo que o Estado não fez, isso que difere no nosso cenário. Agora, no nosso cenário, outras regiões possuem interesse em lucrar em cima desse tipo de atividade, porque elas vão receber o lucro e agora ele vai fazer. Vai existir um crescimento nacional industrial muito melhor pelo que o Benito já nos mostrou e provou dentro do cenário. Só até a lógica de tecnologia, que a segunda posição ela fala para a gente, boa sorte achando que extrativismo é só peneirar ouro. A tecnologia de produzir tudo no meio da Sibéria é muito mais cara do que distribuir em cidades com uma boa base industrial e portuária. Existe toda uma lógica que a gente consegue colocar aqui, somente o segundo governo, que é mostrar como que necessariamente a gente tem, uma lógica economicamente mais viável a longo prazo de manter esse tipo de indústria e conseguir dividir nas regiões, não somente por lógica de desigualdade social ou de tentar equiparar elas economicamente, mas uma lógica pensando mesmo como país, como Brasil, como China, como Rússia, de tentar tornar uma economia nacional mais sustentável a longo prazo que consiga segurar essas indústrias. Se a gente parte de uma lógica de uma exploração muito mais por parte dessas grandes empresas estrangeiras, a gente não tem um retorno de lucro tão grande para o país, para a indústria nacional de fato. A gente precisa implementar uma lógica que somente existe no segundo governo, de mostrar, como que necessariamente essas indústrias elas funcionam, como que elas são aplicadas dentro do nosso cenário de distribuição e como que elas geram esse cenário economicamente muito mais viável, que aquela posição ela não consegue provar como que necessariamente ela não vai ser sustentável, como que a gente não consegue implementar esse tipo de medida. Eles não conseguem mostrar como que no cenário dele a gente consegue ter algum tipo de garantia com essas indústrias que vêm com muito mais com empresas estrangeiras, mas como que necessariamente a gente tem essa estabilidade muito mais a longo prazo dentro dessa indústria. Beleza. Segundo, o governo já conseguiu provar como que, o Brasil ele tem recursos para fazer isso, e dois, como que a gente consegue gerar essa economia muito mais sustentável a longo prazo, no sentido de ter uma indústria muito mais focada dentro desse cenário. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Para encerrar o caso da oposição e o debate como um todo, o da oposição, quando se sente confortável, pode iniciar. Gente, vocês me escutam? Sim, escuto. Certo. Só colocar o meu tempo e eu começo. Começando meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, respostas diretas ao primeiro governo, que tenta ser favorável a essa moção com o intuito de mitigar os danos decorrentes da alta concentração de renda que perpassa esses grandes países, esses países extensos como Rússia, China e Brasil. Eles tentam nos mostrar isso a partir de dois mecanismos, o mecanismo da fiscalização e o mecanismo da integração econômica. Eles tentam nos mostrar que, como essa elite ela acumula renda, ela acaba tendo uma preponderância de poder e influência econômica dentro de um cenário interno. Só que, como é que você colocar mais estados autônomos dentro dessa lógica vai aumentar uma maior vigilância, porque você está justamente enfraquecendo isso quando você coloca um mecanismo do lucro dentro dessa lógica econômica. Por quê? Você não vai estar aumentando os interesses do Estado, por exemplo, em ter uma forma de produção mais ecológica, mais sustentável, que seja melhor para o meio ambiente ou para os próprios trabalhadores, porque agora você está... outros estados estão pagando e eles vão exigir um retorno. Essa é a lógica de você dividir todos os tributos e arrecadações. Esses outros estados, eles também vão pagar essa taxa única de tributo, eles vão ter a mesma base de cálculo, mas eles vão exigir em contrapartida uma arrecadação na mesma proporção. Quando você coloca esse interesse de lucro para outros estados que não necessariamente vão estar participando dessa produção ativamente, você simplesmente está desviando o foco de vigilância, de fiscalização, para que eles tenham que exigir um máximo lucro para que eles possam alimentar os seus próprios bolsos. Ou seja, esse próprio impacto do meio ambiente acaba se virando contra o primeiro governo, porque me falta um link lógico para conseguir comprar esse argumento. Além disso, quando eles trazem o impacto da integração econômica e que a partir disso você teria decisões pensadas para o todo, você viola a própria autonomia dos estados, que têm legislações próprias e bases de cálculo únicas para atender às suas especialidades. Então, eles não conseguem me mostrar como é que esses outros atores eles teriam incentivo
incentivos para pagar mais imposto por algo que eles não produzem em troca de um lucro marginal. Porque percebam que quando você faz a subtração entre todo o lucro arrecadado e o que você tem que repassar para, por exemplo, 27 estados aqui no Brasil, simplesmente o ganho que eles vão ter em cima disso é muito pouco para justificar um gasto que eles podem estar fazendo com outras coisas, mas vão estar desviando para essas outras propostas. Então, esse mecanismo do diálogo, ele simplesmente não se efetiva, porque para além desses impactos, ainda existem interesses extremamente conflitantes. Rafa, ele fala, por exemplo, sobre meio ambiente contra desenvolvimentismo, mas perceba como isso fica ruim e oneroso para a própria perspectiva econômica interna, quando você simplesmente tem esse tipo de intervenção e desloca todo o know-how científico e, enfim, de pensamento para a economia e para a indústria, para simplesmente estar entrando em conflito com outros estados, porque agora eles podem ter poder de barganha sobre a forma como esses estados eles vão produzir os seus bens. Essa distribuição de renda, ela se importa, mas ela deve ser posterior ao crescimento econômico. Senão, primeiro, você não vai conseguir criar um produto competível e esse repasse ele vai continuar sendo passado para as mãos de poucos. Essa discrepância regional ela se torna ainda mais problemática, porque você força estados pobres, que são pobres em recursos, em, sei lá, bens econômicos, para pagar ainda mais impostos, quando, na verdade, você deveria estar instigando estímulos para que eles possam impulsionar suas próprias atividades econômicas internas, inclusive por um próprio meio de compensação, porque esses bens minerais, por exemplo, eles são exauríveis. Então, todo o aproveitamento deles reduz o patrimônio do próprio proprietário, o que acentua essa necessidade de compensação. Ou seja, quando você retira esse mecanismo do lucro, é aí que você consegue permitir uma melhor fiscalização. Um exemplo comparativo entre o agronegócio e os recursos minerais. Se todo mundo começa a ganhar dentro dessa lógica, a preocupação com o lucro vai aumentar. E toda a distribuição de renda e os impactos ambientais, eles acabam ficando subsidiários. O Brasil, a Rússia e a China, eles crescem, eles precisam crescer a partir de um menor preço da produção mundial para poder entrar nesses jogos políticos externos. Um exemplo disso é a própria Arábia Saudita, que tem uma renda de investimento do Estado que vem unicamente do recurso petrolífero, que retroalimenta, ou seja, é revertido em investimento para essa própria produção de petróleo e não da contribuição das pessoas para o financiamento do Estado. Ou seja, todo o lucro, ele muito mais retroalimenta os próprios investimentos internos na economia do que simplesmente é repassado para as populações. Respostas para o segundo governo. Eles tentam me trazer uma ideia de que todas as localidades, elas poderiam contribuir, sei lá, nos problemas de dificuldade de acesso, de infraestrutura, no custo de transporte, que isso ia baratear custos, criando uma lógica de sustentabilidade econômica. Mas perceba, mesa, que a moção não fala em dividir a produção, mas as receitas. Ou seja, todos os estados autônomos, todos os entes federativos, províncias, eles pagam tributos, eles vão receber a arrecadação proporcional. Então, não é algo mutuamente excludente o que o segundo governo está tentando me falar, porque aqui a gente está falando de concentração de receitas e não da produção. Ou seja, no cenário do governo, eles têm que defender como seria melhor para Alice, eu parei de te escutar, peço que pausem o tempo.